ZNCast está no ar e você, é claro, é muito bem-vindo. Se você nos acompanha no YouTube, não esquece de já deixar teu like logo no começo do vídeo e nas plataformas de áudio, salva logo esse podcast para sempre nos ouvir, sempre que a gente lançar um novo. E comigo está esse casal abençoado, Pastor Joás e Ana. Sejam muito bem-vindos, uma honra tê-los aqui. A honra é Oi, toda Bianca, nossa, tudo bom? Bianca. Honra toda nossa estar aqui contigo, bater esse papo. Amém. E o tema de hoje é muito especial. Tivemos o culto da família recentemente e um tema poderoso que vocês trouxeram, paradas obrigatórias. Isso mesmo. Já nesse tema você faz, meu Deus, que paradas são essas? O que acontece? Se você não veio para o culto da família, você precisa ouvir esse podcast. Corre lá no YouTube também para assistir as ministrações. E, gente, como foi poderosa essa primeira edição do Amém. Família na Palavra. Amém. Tantos casais sendo usados por Deus para levantar outras famílias, né? Mesmo. E a finalização, a grande finalização com vocês. E o que são essas paradas obrigatórias? E por que é importante termos na nossa família, né? Podem se apresentar e logo em seguida vocês se introduzem ao tema. Amém. Um prazer estar contigo, Bianca, né? Participando aqui dessa do ZNCast. E como você já falou, né? Meu nome é Joás, sou pastor auxiliar aqui na Zona Norte, né? Junto com a minha digníssima Ana Cláudia. Nós somos casados há 32 anos, né? Isso, uma jornada já. E temos duas filhas lindas. Maravilhosas. Muito bem, então sobre esse tema, né, de fato, essa primeira edição do Família na Palavra foi algo assim bem bacana, né, foi uma proposta que a gente foi inspirado, né, e com a aprovação do nosso querido pastor Humberto, nós implantamos e tudo foi baseado na estrutura do pastor Josué Gonçalves, né, ele lançou um livro chamado O Casamento é uma Viagem. E uma das partes desse livro, dessa proposta, né, era justamente essa questão das paradas obrigatórias. Queria que a Aninha comentasse um pouco sobre isso também. Então, essas paradas, Bianca, elas têm várias finalidades, né? Primeiro, faz bem para o nosso corpo, né? Para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas a gente percebeu, não é, durante a leitura do livro também, né, e para ministrar para a igreja, essa questão de você avaliar como está a sua família, como está seu casamento, como está a sua vida com Deus, né? Sua vida, por exemplo, a esposa, se avaliar como ela está agindo como esposa, se está de acordo com a palavra de Deus, como ela está agindo como mãe, como ela está agindo como dona de casa, né? Aquela que edifica a sua casa no Senhor. O marido também é um tempo dele avaliar como é que está a sua prática em casa, como esposo, como pai, como aquele que protege o lar, né? Que foi essa função que o Senhor deu para o esposo. Os filhos também, esses filhos maiores, é uma época deles também avaliarem como é que eles estão nessa prática de serem como filhos, né? Que o Senhor deseja que eles sejam. Então, nós percebemos que essas pausas são de extrema importância para a família. E aí, a gente também percebe, né, que foi Deus quem estipulou essas pausas e é um presente de Deus para nós, né? Além de ser um presente, ele estipulou como uma ordenança. Nós vemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aliás, que foi algo que Deus instituiu para nós, para os seus filhos, e nós devemos seguir essa ordenança do Senhor e recebermos esse presente também que é do Senhor. Amém, com certeza. Porque no dia a dia é muito fácil a gente acabar se viciando em ver Isso. o erro do outro, o defeito do outro. Isso mesmo. Ah, cheguei tão cansada, bem que fulano podia ter feito tal coisa. E o que eu Exatamente. fiz pra ele também? Como foi o dia dele, né? É tão Exato. fácil a gente se viciar nossa mente em querer ver sempre o seu lado, né? E essas paradas fazem que a gente pare e reflita, e eu, né? Onde é que eu estou errando, onde que eu posso melhorar. Para que tudo flua mais fácil, né, pastor? É verdade. verdade. E uma coisa interessante, até a gente comentou, né, quando a gente ministrou, é que a vida não só é feita de trabalho, né? Muitas Isso vezes mesmo. a gente entra numa roda viva e se for procurar, tem, né, Bianca? É verdade, Né, Aninha? sempre vai ter. Sempre trabalho é algo que parece que é feito planta, né? Quando você mais Verdade. corta, mais nasce, né? É. Então, a gente sabe que a vida não é feita disso. Né? Então, é tão importante, de fato, essas paradas, como a Aninha falou, de avaliação e eu até diria, Aninha, também de descanso, né? Isso. O nosso, Certo, a gente os não... propósitos. O pastor Humberto diz uma coisa bem interessante, que a gente não tem um corpo glorificado ainda, né? Então, muitas vezes a gente fica Verdade. feito um relógio, querendo trabalhar direto e é. tal. E hoje, com essa questão também, eu imagino, de mídias, de redes sociais, né?
você não para literalmente. Imediatismo, né? Tudo pra agora, pra Isso. ontem. Tudo é pra ontem, né? Eu no meu celular fica o azulzinho. Eu gosto até de deixar para as pessoas saberem que eu vi e não vi, Sim. né? Mas eu fico me cobrando às vezes quando eu vejo e não consigo responder, Não né? responde. Então é essas coisas que você tem que, de vez em quando, dar como se diz, um stop, Sim. né? Dar uma equilibrada na vida, né? Eu acho que isso faz parte, né? Da dinâmica, né? Do viver e de celebrar também a vida. Essas paradas, elas integram essa celebração da vida, né? É verdade. E vale salientar, Bianca, que essas paradas a gente vê que não só são para ser dadas durante assim um período do ano, mas semanalmente também, né? Você escolher um dia da semana para você estar ali celebrando a família, a sua família saindo junto, passeando na praia, vai a uma praça, sabe? E estar ali desfrutando desses momentos, porque a gente sabe que casamento é uma viagem e você viver em família é uma viagem. Só que esse casamento continua com o casal. Isso. Porém, terão paradas para os filhos, né? Os filhos vão descendo ali daquele transporte, vamos supor um ônibus, né? E ali vão descendo para construírem novas famílias. Isso aí. Mas esse bonde ou esse ônibus continua andando Continua, isso até a mesmo. eternidade chegar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, não é? Para a gente ter cuidado mesmo de estar cumprindo essas ordenanças do Senhor e, como te falei, recebendo desse presente grandioso, que são essas pausas. Verdade, achei muito legal. A senhora na ministração fez. Fale mesmo, você está de férias. Não é pecado tirar férias, né? Não se condena, Não né? se condena. Tá fica aquele peso. Exatamente. Vou tirar férias. Férias, faz as não vou ser férias. produtivo durante Ninguém esse pode tempo. ouvir. Pelo contrário, você está tendo muito mais produção de cuidar da sua Exatamente. família, da sua saúde em si. É um período esse tempo de proativo. respiro, né? É tão bom, até para Exatamente. quem você tem filho, crianças. Ele sempre tá mais junto dos pais. Isso. Às vezes não competindo com as coisas do dia a dia, né? É totalmente diferente esse tempo. E eu Exatamente. entendo também, Bianca, que esse tempo de paradas é um tempo para você se inspirar, né? Então, muitas vezes, você, naquela sua rotina de trabalho, de agendas, de horários, né? A tua mente tem tanta coisa, tem tanta novidade que você podia estar assim, se inspirando ou projetando coisas para o futuro, mas, infelizmente, essa rotina sufoca um pouco Isso. essa Exato. criatividade que ela é nata do ser humano. Foi Deus que deu a Amém, nossa isso imaginação, mesmo, né? isso mesmo. Então eu entendo também que essas paradas, elas servem para isso, para te inspirar, para você sonhar um pouco, projetar, olhar um pouco o futuro, né? E de fato entrar, né, naquele propósito que Deus de fato quer da sua vida, né? Não é Em verdade? outras palavras, é você arejar a mente, né? É verdade. Dar aquela arejada Abrir a janela na e dar um mente. ventinho. Exatamente. É diferente. Queria que vocês compartilhassem com a gente algum testemunho de vocês, pessoal. Que o pessoal tá aí em casa ouvindo, pudesse realmente colocar em prática. Se funcionou com eles, também vai funcionar comigo, sabe? Compartilhar desse momento. Do que vocês já viveram, vocês já têm 2 filhas grandes, maravilhosas. E nós temos a família de vocês como exemplo. Então é sempre ouvir palavras de sabedoria vindo de vocês. Que Então, bom. abra o microfone, está aberto para isso. Você falando, Bianca, me fez lembrar, a Aninha depois até vai me ajudar, né? A gente gosta muito de, assim, numa folga e tal, ir pra praia, né? Então, praia, eu acho que é unanimidade nacional, né? Todo mundo gosta, né? E aconteceu uma coisa bem interessante. Algumas vezes já isso aconteceu, né? A gente tá num verãozão daquele e tal, tá no final de tarde, e ali a gente tá ali dentro da praia, brincando, tomando banho e tal. E chegou um momento, não sei se a Aninha se lembra, que terminou anoitecendo. Foi. E a gente nem se deu conta que anoiteceu, né? E Isso. algumas pessoas ainda tomando banho e tal, e daqui a pouco começaram as estrelas a Estrelas no nascer. céu. E foi um momento assim muito Nossa, lindo, que né? marcante, A gente marcante. conversando, eu me lembro, Aninha, você se lembra que a gente fica enaltecendo o nome de Deus. É lindo. Termina glorificando chorando, a viu, Bianca? Deus, Termina né? chorando. Né? E ali a gente começa, sei lá, sai declarações, né? Você faz confissões sobre a sua vida. Amém. Então, é um momento de fato assim bem inspirador. E eu creio que esse tipo de coisa faz parte, né, do viver, né? Te lembra disso, Aninha? Exatamente. Lembro demais. E outras oportunidades que nós tivemos, né? De passarmos assim em família, declarações de fé que a gente não via, mas a gente cria que já Amém. estava ali, a partir daquele momento ali de descanso, em família, a gente lançou muitas palavras, eu não vou nem falar muito, porque eu sou um pouco Pra não chorona. chorar. Mas assim, palavras de fé para aquilo que a gente queria ver e a gente cria que já estava ali. E como a gente estava naquele momento de descanso, aquela intimidade com o Senhor, Amém. incrivelmente aconteceram. É verdade, um por é verdade. um, Você um tá por bem um, inspirado, sabe? né?
Então, um momento de muita inspiração, Me verdadeiramente. fez lembrar também, Bianca, a gente sempre teve um costume, especialmente quando as meninas eram menores, né? Eu sempre gostei muito de ir para áreas verdes, né? Sim. Eu acho que todo mundo gosta, Também. né? Com certeza. Você está num lugar verde, fora da metrópole, né? Sim. Um lugar mais natural, mais rural. E eu sempre tenho esse costume de fazer esse tipo de turismo rural, né? E nesses lugares, normalmente tem, digamos assim, companhias que não tem na cidade, né? É verdade. Aí tem o sapo ali, tem o bichinho. Surge do nada, né? Você nem vê quando Do você vai estar nada, perto. né? Então, a Aninha até Insetos. a Aninha até falou, né, quando ela ministrou, essa questão de colecionar memórias, né? Sim. Então, acho que são momentos como esse, de fato, né? E quanto menos você planeja esse tipo de viagem, É verdade. mais surprises, né, acontecem, Não né? tem como controlar, É né? impressionante. Não tem. Não é? tem, não tem. Aí realmente a gente tem assim, muitas histórias bacanas, né? De estar ali, e aparece sapo dentro dos quartos, aparece bicho, de noite parece que a casa tá viva, né? De tanta... À noite tudo acontece. A hora de dormir é a hora que tudo acontece. Não é, parece que o telhado ele se move, né? Desses lugares. Então eu acho que São memórias. Esse tipo de coisa você vai colecionando memórias e você tem história para contar lá na Verdade. frente, né? As próprias viagens são viagens assim bem descontraídas, né? Você para comer em lugares muito bacanas, agradáveis. Então são coisas que também marcaram a nossa história, né? Não sei se a Aninha também se lembra Isso de alguma coisa mesmo, nesse lembro de sentido. várias. Mas aí você perguntou sobre nossas vivências, né? No casamento. Então, Bianca, eu casei extremamente nova. Eu não vou dizer nem a idade que eu casei, porque... Mas ele foi o meu primeiro e único namorado. Por aí você Tudo bem. tira, né? Não sei se ele pode dizer a mesma coisa. Foi a primeira e nunca namorada. Mas, assim, eu não tinha, assim, essa questão de ter tido um aprendizado na igreja que a gente fazia parte em relação a casamento, a Uma base, família. né? Porém, nós tínhamos uma base familiar muito forte. Nós viemos isso de aí. famílias, né, cristãs, nascemos em lares evangélicos. Então, assim, a gente teve essa base em Deus, sabe? E por eu ter casado muito, muito nova. Não vou dizer não a idade. Depois, quem quiser, me pergunta em off, Procure. amém? Mas o Senhor, Ele foi construindo coisas em nós, sabe? Nessa vivência de casamento. E o próprio Espírito Santo foi nos instruindo. A gente ainda não tem essa palavra revelada que a gente tem hoje, mas eu acho incrível, Bianca, quando você tem essa vontade de acertar, de viver essa vida com Deus, como Ele lhe instrui, né? O Verdade. Espírito Santo sempre é o nosso amigo, Ele sempre está Certeza. conosco. Isso aí. E tivemos desafios, muitos desafios, mas assim, com a ajuda do Senhor, vencemos todos, né? Amém. E assim, muita leitura da palavra, sabe? Bons livros, Muita né, oração, bons livros, né? Éramos e sempre fomos muito assíduos na igreja. E isso a gente gostaria muito de ressaltar, não é? Uma família que é bem estruturada é uma família que vive aos pés do Senhor Amém. constantemente. Ela vive, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Ah, porque eu sou bom, porque eu sou o cara, porque eu sou a... Não. Sem Deus a gente não Isso seria mesmo. nada É verdade. nem ninguém. Verdade. Então, tudo é para a glória dele, tudo vem dele, toda a instrução vem dele. Ele é exaltado e é ele. E quando a gente segue essas instruções do Senhor, não tem como não dar certo, Amém, né? isso mesmo. O Senhor, por exemplo, como essa parte, né, dessa primeira edição daí da Família na Palavra, essa instrução que o Senhor deu para as famílias. Falamos sobre comunicação, falamos em alguns temas muito importantes. É verdade. Finalizamos com esse paradas obrigatórias, mas se nós estivermos atentos a essas instruções que Deus vem trazendo para a gente, eita, eu vou colocar em prática. Não apenas sendo ouvinte, mas um ouvinte praticante. Ah, Verdade. Senhor, foi isso aí que o Senhor instruiu dessa vez para eu fazer, então eu vou obedecer. É o quê? Para eu ter uma comunicação clara no meu relacionamento? Vou ter. Então, é para eu estar chegando mais junto do meu cônjuge, estar dando mais atenção? Vou fazer. Então, assim, esse passo a passo, e Deus vai vendo a fidelidade do nosso coração e aí vai abençoando cada vez mais. Na realidade, Ele já tem bênçãos preparadas para nós, não é? verdade, Então, isso é um pouco aí da nossa vivência que eu lembro. Uma coisa que também me faz lembrar é o fato da nossa igreja, né, ter essa proposta de trazer Maravilhoso, instruções. com Eu acho que isso é certeza. tão bacana. Muito bom. Porque é uma oportunidade, de fato. Ninguém nasce sabendo, né? A gente precisa Verdade. primeiro da instrução de Deus, mas também da instrução de casais que já Isso. andaram numa estrada que a gente não andou, né? E aí teve uma lição, foi bem engraçada nessa edição,
que foi sobre a índole do homem e da mulher. Foi até dado por Eduardo e Tatiana. Né? Muito boa. E aí foi bem bacana, porque mostrava assim, as características das mulheres, né? Que são natas. Foi Deus que fez assim, né? Veio direto do produtor, né? Original de fábrica. Não é? E as características do homem. Muitas vezes, pequenos atritos ou desentendimentos existem nos relacionamentos porque eles desconhecem essas coisas que são naturais, né? Então, eles precisam lidar, né? A mulher como um ser assim, mais sentimental, mais detalhista, né? O homem mais objetivo, mais pragmático. Então, isso foi bem engraçado, foi uma lição bem bacana. E eu creio que os casais puderam aprender muito e começar a colocar isso em prática, né? Que o ponto-chave é esse, é que tenhamos famílias felizes, fortes, estabelecidas na palavra, e isso vai refletir diretamente na vida da igreja, né? No ministério, no serviço ministerial. Não é assim? É um grande perigo você, um exemplo, querer aprender a nadar quando já está se afogando, né? Não é. Esse é o grande perigo de tudo. Porque aproveita essas instruções, essas pequenas instruções do dia a dia que o Senhor vai lhe dando através da palavra e vai colocando em prática, né? Só que quando já está tudo um caos, uma bagunça, você vai querer consertar tudo de vez, aí se torna cansativo, pesado e solta logo na mente. Não tem mais jeito. É verdade. Não tem mais solução. Então é muito importante você receber essas pequenas instruções e fazer delas algo grande, né? Que é a família. Conseguir organizar isso tudo. Exatamente, Bianca. E uma coisa interessante, Bianca, que essas edições de Família da Palavra, a gente nunca se forma. Não é? Então sempre tem algo novo, sempre tem algo assim tem que instruções vai novas agregar, do Senhor. né? E isso vem de encontro ao quê? Ao casamento. O casamento, ele é feito de estações, né? É aquela estação inicial, né? Do encanto, do romance, da paixão. E depois chega filho, e atividade, e fase escolar, e rotina. Então, para cada estação dessa, para cada temporada dessa, né, minha? Exatamente. Há uma instrução da parte de Deus, há maneiras de se comportar, e isso é que vai fazer com que essa jornada, essa viagem seja leve, né? Prazerosa, não seja complicada, nem seja um jogo na vida das pessoas, né? Isso especialmente mesmo. Dos filhos de Deus, não é isso? É verdade. É maravilhosa essa caminhada com o Senhor. Verdade, achei muito legal. A Aninha colocou o comandante como exemplo, né? De o marido ter o seu lugar, a esposa ter o seu lugar, e cada um deixar cada um agir no seu lugar, né? Exatamente. E tudo vai bem. Queria que tu trouxesse, Aninha, de novo esse exemplo que foi maravilhoso. Amém. Então foi tão engraçado, Bianca. Eu já tinha preparado, na realidade, com o Joás, né, a ministração. Tava tudo certo. Ao deitar do sábado para o domingo, o Espírito Santo deu um comando para mim. Disse, abra o seu celular e procure ver como é o esquema de voos. Eu disse, Senhor, eu quero dormir. A essa hora. Mas vá, que eu tenho uma instrução específica para o meu povo. Amém, Senhor. Então, comecei a pesquisar ali, né? E aí eu via justamente a questão do voo, dos aviões, né? Que eles são aerovias, e aquele exemplo que a gente usou lá na ministração. E os aviões, eles precisam estar a todo momento com atenção à base. Porque se eles não tiverem com essa atenção fixa na base, eles podem colidir com outros aviões. Então, isso é muito importante. E aí o Senhor me trouxe esse exemplo para eu passar para a igreja, né? Que aquele que pilota o avião é o esposo, a esposa. O comandante, né? O comandante é Cristo. O comandante do avião, né? O piloto é o marido, a mulher a copiloto, né? A tripulação são os filhos. Mas a todo momento eles precisam estar atentos à base. E essa base simboliza o próprio Deus dando instruções para qual destino a família deve seguir, né? Que é um destino lindo, maravilhoso. Com certeza. Achei muito poderoso, muito. E realmente é o que a gente vive, né? Vive na prática. E interessante, é a conexão que precisa ter em tudo, né? Em tudo. Você precisa confiar no comandante, totalmente. O copiloto precisa confiar no piloto, e assim vai, né? E assim vai. E tem que ser um clima de harmonia, né? E Imagine o piloto brigando com a copiloto, né? Não vai... A tripulação se desespera, nada acontece. E não chega ao destino, não chegaria ao destino, né? Com certeza. Mas que bom que tem essas instruções do Senhor para nós, porque Ele tem um futuro certo já preparado, maravilhoso para cada família. A gente crê nisso, Bianca. Amém, com certeza. Uma coisa que eu achei interessante, Bianca, até numa das imagens que a gente projetou lá no dia da administração, é que tinha um aeroporto, não sei se você se lembra, né? Tinha várias aeronaves paradas, né? E a gente sabe que cada aeronave daquela vai para um destino, né? Então você vê que as famílias, cada uma tem seus destinos, tem seus propósitos, né? Deus, ele é muito criativo, né? Ninguém é igual a outra pessoa, nenhuma família é igual a outra, né?
E independente dessas coisas, eles tinham algo em comum. Eles estarem ali todos paradinhos, se abastecendo, organizando, né? A tripulação se alimentando, né? Então era uma característica justamente para que quando eles alçarem voo, né? Eles partirem para o seu destino, eles partirem com as instruções corretas, né? Eu achei bem bacana. Muito bom. Esse exemplo e essa imagem, né? Que a gente projetou. Isso é muito poderoso, gente. Verdade. E assim, o discernimento que precisa vir, quando se tem filho, no caso, dos pais, né? Um casamento solidificado, uma família solidificada, né? Verdade. Firme, forte. É verdade. Isso. Não adianta você querer colocar a culpa nos filhos, às vezes abre até a boca pra falar, mas meu filho é tal coisa, e começa, Exatamente. querendo ou não, jogando maldição em cima É desse verdade. filho, Isso. que às vezes nem sabe que tá fazendo isso, mas tá abrindo a boca, porque se da minha boca sai bênção, também pode sair maldição, verdade. né? É verdade. Então, se um Verdade. casamento estável, filhos estáveis, É verdade. Exatamente. ou pelo menos se tentar ajudar um ao outro, essa ajuda mútua que precisa ter dentro da família é muito importante. É verdade, Exatamente, é Bianca. verdade. Essas demandas, Certo, né, isso. hoje, né, elas de fato, geram esse tipo de nervosismo, às vezes, dentro das famílias, de intranquilidade, Isso. de pressão, né? Então, é muito importante. Essas paradas, elas servem para isso. Isso mesmo. Aliviar, pensar nas coisas do alto, né? Começar Exatamente. a trazer nas suas palavras, nas suas confissões, o que a palavra de Deus diz Isso sobre mesmo. você. Então, isso é que Verdade. vai mudar o ambiente, criar a atmosfera para o milagre. Toda família precisa de um milagre. É verdade. É verdade. Com certeza. Aí vem a importância também do culto doméstico, né? Eu não vou saber o que Deus quer pra Maravilhoso. minha família se eu não leio, se eu não tenho esse momento com a família. Isso. Ou só o marido parar pra ter esse momento sozinho, mas a família não tá sendo alimentada, né? Exatamente. Essa importância do culto doméstico, gente, isso é poderoso Importantíssimo. demais. É Pode mudar a verdade. vida de uma família inteira, né? Eu até nem podia até comentar um pouco nessas nossas Então, experiências. Bianca. Né? Desde as meninas pequenas, Desde as né? meninas pequenas, As então. biblinhas diferentes, né? Coloridas. Antes e de tal. casarmos, na realidade, eu e Joás conversávamos, né, em termos filhos e a gente sempre conversava em relação a isso. Olha, a gente vai criá-los no caminho do Senhor, sabe? Então, assim, já era um propósito mesmo do nosso Já coração. havia essa concordância Já também, né? havia, já havia. E assim, a gente conversava muito, olha, amor, o que a gente vivenciou no nosso lar em relação a isso, a gente vai passar adiante. Amém. A gente vai, né, colocar isso aí adiante Replicar, mesmo, né? replicar, reproduzir isso aí que a gente aprendeu dos nossos pais. E aí foi isso que aconteceu, né? As meninas nasceram e uma coisa assim que Joás, graças a Deus, ele sempre me apoiou muito em relação eu investir na criação das minhas filhas, porque ele trabalhava, né, o dia todo e ele me deu, né, esse presente. Obrigada, Essa meu amor. oportunidade. Essa oportunidade de eu estar ali 100% com as minhas filhas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que ele me deu. Por quê? Porque eu pude investir 100% de mim na criação das minhas filhas. Eu sei que há contextos de vida, mulheres que precisam de dupla Estão no mercado jornada, de de trabalho, trabalho, elas precisam mesmo, sabe, para ajudarem ali o marido. Mas tem mulheres que não têm essa necessidade. Então, para essas mulheres, eu sempre digo, se não tem essa necessidade toda, invista. Isso. Por quê, Bianca? Porque quando você investe 100% na criação dos seus filhos, você vai ver um resultado extraordinário. Diferentemente de quando você não tem esse 100%. A gente sabe que é uma graça, Isso. não é? Mas foi isso que Deus me deu, foi esse presente que Ele me deu, né? De estar ali criando as minhas filhas e dando de mim 100% na criação delas, investindo mesmo na área espiritual, na área intelectual, ajudando elas, levando elas para inglês, para colégio, para aula de balé e por aí vai, né? Aula de música também. Então, era a mãe 100% do tempo para Tá elas, junto, né? Culto doméstico era uma coisa que a gente nunca, é uma coisa que a gente não abre mão em casa ainda hoje. Elas estão solteiras ainda, mas a gente não abre mão do culto doméstico. E o que é culto doméstico? É uma leitura bíblica da palavra, e é tão engraçado, porque assim, quando elas eram pequenas, mais novinhas, né? Tinha as bíblias para elas. Então, essas bíblias com figuras, com cores, grandes, coloridas. cores. Então, à medida que elas começaram a aprender a ler, eu colocava elas para lerem a Bíblia, então elas já liam, já interagiam ali no culto doméstico. bom. O que é que você entendeu dessa leitura e tal? E aí eu fazia, né, toda a ministração com Joás e tal. Mas uma coisa curta, dependendo da idade delas, que elas estavam.
uma oração curta também, elas foram crescendo. E hoje, nossos cultos domésticos são verdadeiros simpósios. Por quê? Porque são 4 ministros, né? E a gente tem que fazer escala dia de hoje. Então, quem é que vai ministrar hoje, né? E dependendo da hora, Bianca, alguns cultos terminam em meditação, né? Você começa o culto, outros, daqui a pouco você tá orando ou tá dormindo. e Né? outros em chaba, né? Vira quase uma Quando vigília, é vai muito emendando. ensino, assim, realmente, verdade. às vezes fica uma coisa meio, mas assim, quando é algo que vem assim, bem específico do Espírito, então, às vezes, várias vezes terminou em chaba, né? Que os jovens têm essa linguagem, eles isso sabem o mesmo. que é, né? Então, assim, é em choro, é em, sabe, é em aquele momento íntimo com o Senhor. Eu não vou nem falar muito, senão eu choro quando eu recordo. Frequência do culto, dos cultos domésticos. Você que vai fazer com a sua família. Pode ser todos os dias, pode ser uma vez na semana. O Espírito Santo vai inspirar Vai a família inspirar, é. para. Contanto que seja necessário isso. Por quê? Porque quando a gente faz o culto doméstico, é uma das formas de a gente estar edificando o nosso lar no mesmo. Senhor. Isso aí. A gente sabe que tem a igreja, né? Que a gente vem 2, 3 vezes na semana. Mas esse continuar na presença é de Verdade. primordial importância, né? Você tá ali, sempre aos pés do Senhor. Isso sem falar também dos seus momentos diários, cada um individualmente, É verdade. né? Então é maravilhoso Né? essa vida E com pode o Senhor. até usar, né, Aninha, por exemplo, algo que aconteceu durante o dia, né? Isso. Um evento, Alguma que é situação, uma situação, é, né? é. Aí você pega aquilo e traz para a luz da palavra. Isso Maravilhoso. vai gerar realmente muito crescimento e é muito bacana, né? Outra coisa que a gente sempre primou, particularmente, eu ainda primo muito por isso, né? Mas elas menores, eu redobrava a minha atenção em relação a isso. Eu acho que é importantíssimo a gente abordar sobre esse tema. Não é apenas você ensinar o seu filho no caminho, Isso mesmo. mas é você andar com ele neste caminho, que é o caminho do Senhor, o caminho correto. Jesus é o caminho, mas também ser exemplo, Bianca. Porque certeza. muitas vezes a gente vê pais até esforçados, ensinando seus filhos, mas na prática, na vivência, os filhos veem outra coisa. É verdade. Não é? Ana Cláudia, e você sempre acertou? Não. E sabe o que era que eu fazia? As várias vezes que eu falhei, que eu falava, olha, Karen, que é assim, para fazer assim e tal. E às vezes elas me pegavam fazendo o contrário. Na hora, o Espírito Santo dizia, vá lá e fale que você errou. Isso mesmo. E aí eu dizia, desde elas pequenas, eu já acostumei assim. Olha, mãe errou, mãe fez diferente da palavra de Deus. Quero pedir perdão. Às vezes a pessoa no estresse do dia a dia, às vezes fala um pouco, né, grosseiramente, ou com elas, ou com o esposo. Né? Alguma situação surgiu, você está com um nível de estresse, enfim, né? Sim. E na hora o Espírito Santo dá aquele freio e a questão do exemplo, sabe? É primordial. Verdade. Você falar, Gera mas muita você instrução, né? viver. Viver Porque aí diferente. você dá respaldo àquilo ali que você está ensinando aos seus filhos. Ah, Ana Cláudia, mas depois que cresce, não, continua. Isso é a vida cristã, É né? verdade. A gente ter essa constância em Deus e sempre estar ali para sermos exemplos também para os nossos filhos, futuramente para os nossos netos e assim sucessivamente. E criança absorve tudo muito mais Tudo, rápido, são né? esponjas mesmo. Do mesmo jeito que a gente vê, infelizmente, nas redes sociais, crianças fazendo danças É, que nem adultos imitam deveriam tudo. estar fazendo. Lamentavelmente. Isso mesmo. É. Imagina, seu filho se lhe vê orando em casa, ele vai querer orar. É verdade. Quantas vezes cheguei em Exato. casa, meu irmão estava com um paletó enorme, né? Oh, nele, meu ele Deus! pequenininho do meu pai, sapato, gravata. E colocava a Bíblia debaixo do braço, começava a pregar como ele pregava. meu O que ele Deus! tá fazendo? Porque eu quero ser igual ao meu pai, Meu só que eu sou Deus muito do pequeno. céu. Isso, você cultivar isso na É. criança, essa vontade, né? Por que ele quer ser igual ao pai? O que é que tão bonito, o que é que chama a atenção que ele Olha quer ser aí. igual ao pai? O exemplo arrasta, né? Ô, Bianca, É verdade. E você tocou num assunto bem interessante, né? Essa questão do... Eu creio que nós que vivemos nesse ambiente de igreja, a gente já está na vantagem, né? É verdade. Muita Já temos uma vantagem. grande vantagem, É. né? A gente vê aqui na igreja, por exemplo, um departamento infantil maravilhoso, Maravilhoso, né? estruturado, né? É Com verdade. bons professores, né? Isso. Então, isso, de fato, uma criança que nasce, que cresce, né? Num ambiente desse, é um ambiente favorável É. para ela desenvolver uma boa personalidade, um bom caráter. Chega em casa, ali aí o pai, a mãe fazendo o culto, comprando bons livros. É o reforço né? daquilo que ele está vendo na Então, igreja. a igreja ela não vai substituir, ela é uma Não. ferramenta, ela vai dar esse embasamento, Exatamente. mas a família é muito importante que ela tenha essa pegada, né? E como a gente falou, né? Essas paradas aí ao longo do caminho, elas vão dar esse tempero especial, né? E vai se
é um momento realmente de consolidar todas essas coisas, não é verdade? Amém. Gente, Amém. bom demais. Quero agradecer demais por vocês compartilharem tantas instruções, ensinos preciosos. Amém. E o ZNCast chega ao fim de hoje, mas com certeza vocês virão novamente compartilhar mais coisas. Certamente. Obrigada pela Amém, presença. Bianca. E além disso, obrigada por inspirar tantas famílias, principalmente a minha também. Vocês são bênção demais. Coisa Obrigada boa. por isso. Obrigada. Dá um tchauzinho ali pra câmera, pro pessoal que tá no YouTube. Tchauzinho. Tchau. Um grande abraço e vê lá a administração, né? Isso, com Vocês vão certeza. ser Teve um muito- gostinho de quero mais aqui, né? Tem que ver Exatamente. completo lá no YouTube. Isso aí. Muito bom. Gente, até o próximo ZNCast. Fiquem na paz. Um Tchau, abração. tchau. Tchau.